bom dia, família! Muito bom dia! Começando, deixa eu zerar que tô com um delay aqui, peraí. Puf, agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos acordar. Bom dia, Amélia Matos, Roberta Pereira. Bom dia pra todo mundo aí. Erinalda, Luana Santos, Luiz Carlos. Bom dia, cadê tua cidade? Manda aqui pra mim. Bom dia, graça e paz. Bom dia, família de Curitiba. Bom dia, ô Glória. Bom dia, Thelma. Bom dia, Patrícia, Fortaleza, Brasília, Jaguariúna. Bom dia, Manaus. Bom dia, São José dos Campos. É isso aí, vai deixando um bom dia aqui. Bom dia, Balneário Pinhal. Bom dia, Portugal. Bora, pois. Bom dia, Jandira. Bom dia, Roraima. Esse é o seu nosso pensione. Já vai chegando, dando like, convidando aquele grupo. Entenda uma coisa, o YouTube não ajuda a gente em nada. Então, se você não fizer a sua parte, a gente não alcança novas pessoas aqui. Já vai mandando o link pro máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos no nosso Pensione. Hoje é quinta-feira, quinta Bipower, dia 26 de maio. Energia, como dizem os coaches. Energia! É isso aí. Vamos juntos, Julinha. O pessoal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Mongaguá, minha mamãe tá indo pra Mongaguá. Bom dia, Rafael de Aracaju, Julinha. Bom dia, São Bernardo do Campo. É isso aí, ó. Vale do São Francisco, maior exportador e produtor de frutas do Brasil. Aí, ó. Já tá fazendo um merchan da cidade que mora. É isso aí. Bom dia, que alegria estarmos juntos, hein? Que alegria. O pessoal tá perguntando aqui pra mim da minha aventura de ontem, né? Ontem eu tava... Não sei se vocês viram no meu Instagram, se alguém... A maioria aqui não me segue no Instagram, não sei que vocês têm raiva de mim no Instagram. Mas ontem eu tava saindo do escritório da Lírio e em frente ao escritório tinha um cachorrão lá, um labrador. Coloca a foto dele aí. Dá pra colocar aí? Esse é o Luke, ó lá. Tava em frente ao escritório, deitado no chão lá. Tem a foto dele. Depois segue no meu Instagram que tem toda a história. Você conseguiu colocar, produção? A produção tá tentando colocar aqui. Tem muita gente perguntando aí, né? Então a gente socorreu o Luke, colocou no carro, tadinho. Tá atropelado, foi abandonado. Estamos cuidando. Inclusive, se você quiser me ajudar a cuidar do Luke aí, que só ontem foi R$1.500. Só não tô chorando pitanga não, mas só ontem foi R$1.500. Se você quiser, depois eu vou colocar meu Pix aqui. A produção vai colocar meu Pix. Se você quiser mandar uma oferta aí de R$1, R$2, ou a gente para ajudar o Luke, a produção vai conseguir colocar. Vai conseguir, produção? Esse é o Luke, gente, ó, ele vai colocar já aí. É um cachorro lindo, mas tava sangrando, tem muita dor, né? E aí a gente socorreu o Luke lá ontem. A produção vai tentar colocar. Pode deixar cortado mesmo, produção. Ou não tá entrando nem cortado? Nem cortado? Então tá bom, não tem problema. Põe meu Pix aí, põe só meu Pix aí. Quem quiser mandar uma oferta de R$1, R$2, já ajuda bastante, tá? Pra ajudar o Luke. Depois você vai no meu Instagram, Diego N Menin. Põe o meu arroba aí, produção. Diego N Menin. Entra lá e você vai ter toda a história do Luke. Desde a hora do resgate, pegamos ele na calçada, colocando no porta-mala, levando o Luke pro veterinário. Fomos pro veterinário, tava fechado e não era 24 horas. Depois a gente foi pro cachorro, né? E aí o bichinho tá lá, tadinho, soltando uns pum danado, não sei o que ele comeu na rua. Mas o bichinho empesteou o carro com uns pum, que só Deus mesmo pra ter misericórdia, viu? Uns peidos fedidos. Mas tá tudo bem com o Luke agora. Ô Beatriz Francisco Medeiros, Deus te abençoe. Obrigado pela semente. Então, se você quiser ajudar o Luke, manda lá uma oferta, ou um Pix, ou manda aqui no Superchat. Vamos ajudar o Luke, tá bom? Mas depois conhece a história. Se você tiver uma casa grande, uma casa ampla, se tiver espaço, se você quiser adotar o Luke, me chama no direct do Instagram. Fala, eu vou ser criterioso, hein, que eu não vou dar o Luke para qualquer um, não. Tem que ter espaço para ele correr, para ele brincar. Quero o melhor pro Luke agora. A Juju quer o Luke, mas a gente mora em apartamento. Coloca o Pix, produção. O Pix é o... Deixa eu pôr aqui. Meu CPF, ó. Pix. Tá aqui, ó. 323-870-378-12. Que Deus tocar no seu coração.
manda aí que a gente vai cuidar do Luke. Depois eu posto notícia dele. Tá bom? Mas nós não viemos aqui só falar de cachorro, né? O Luke tá internado, tá bem, tá sendo cuidado. Vamos pro que interessa. Que hoje nós estamos no 4º episódio da série Os 5 Erros que te impedem de crescer. E hoje nós vamos falar sobre processos, respeitar processos, tá bom? É isso aí. Gente, esse talvez seja um dos temas mais pregados nas igrejas. Respeitar processo, o deserto é necessário, e tal. E a gente sabe disso. Só que uma coisa é falar, outra coisa é viver. E uma das coisas que eu aprendi na vida é que só quem passa sabe. Esse lance de ficar olhando para a pessoa, eu sei o que você está passando, sabe nada. A gente não sabe nada sobre o outro. A gente não sabe nada sobre ninguém. A gente não sabe nada. A gente só precisa entender o seguinte: cada um tem o seu processo. Agora, tem uma frase que é até clichê. Anota essa frase no chat. Essa frase é top. Só vive o propósito e o suporte o processo. Essa frase não é minha não, tá bom? Escreva no chat. Só vive o propósito quem suporta o processo. Vive o propósito quem suporta o processo. Deus te abençoe, Beatriz. Obrigado pela semente. Ela mandou aqui comigo aqui. Tenho esse mesmo coração. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, pela semente. Vai ser muito bem utilizado lá no Luke. Vamos cuidar dele e vamos postar. Depois me segue lá no Instagram. Eu coloco lá nos stories todo o passo a passo do Luke. Deus abençoe. Só hoje ele ia fazer acho que 6 radiografias. Mas vamos lá. Então, escreve no chat, só vive o propósito quem suporta o processo. Então, quando a gente fala de processo, a gente não está falando de algo legal, bacana. Processo é doloroso, processo é longo, mas ainda assim é melhor, escuta o que eu estou falando aqui. Você que é apressadinho, quer tudo para ontem, não tem paciência de esperar nada, tudo é na base do grito, na base da correria, não raciocina, não pensa, né? Não ouve, quer criar uma situação debaixo da pressa. Tudo que é criado diante da pressa é artificial. Tudo. Mônica, Deus abençoe, obrigado pela semente. Tudo que é colocado debaixo da pressa é artificial, porque na pressa você não tem a capacidade de olhar para todos os ângulos, você não tem a noção. Então cuidado, processo é longo e processo é doloroso, porém processo é vital. Sem processos não adianta. Então eu quero ler alguns textos para vocês, né? Porque quando a gente compra uma viagem, né? Pô, a gente vai para Israel. Pô, é maravilhoso ir para Israel. É maravilhoso. Eu amo ir para Israel. Já fui, vou de novo. Você está convidado para ir comigo em março. Só que são, até a Europa, 12 horas de voo. E da Europa para Israel, são mais umas 4 horas, 5 horas de voo. Ninguém, quando convida você para ir para Israel, fala que você vai ficar com um bumbum sentado no avião 12 horas até ir à Europa. Porque isso é um processo. Mas por que o processo ele não precisa ser falado? Porque o destino é maravilhoso. O destino é maravilhoso. Pô, eu vou para Israel. Eu vou andar onde Jesus andou, eu vou entrar no Jardim do Túmulo, eu vou tomar banho no Mar Morto, eu vou me batizar no Rio Jordão, eu vou escalar o Monte Sinai, eu vou no Monte Horebe, eu vou no Monte Carmelo, eu vou para o Egito. Mas ninguém fala e ninguém se importa que vai ficar mais de 17 horas dentro do avião, somado os 2 trajetos. Por quê? Porque quanto maior a esperança, quanto maior a clareza do destino, menos o propósito importa. O propósito sai pela urina, eu encaro ele. Quando é que o propósito começa a ficar pesado? Na volta.
Ninguém reclama das horas de voo na ida. Ninguém reclama das horas de voo na ida. Mas nas horas de volta, ai meu Deus, já viu quando é que você tem que na hora de fazer as malas para ir para viagem é uma coisa. Quando você volta de viagem, além das roupas estarem tudo suja, tudo danada, você ainda tem que voltar. A viagem na ida, ela é muito mais leve do que na volta. Por quê? Por conta da expectativa. A volta para casa, por mais que eu tenha saudade de um de outro, mas eu já sei como é. Eu já sei como é lá. Já sei onde eu moro, já sei quem eu vou ver. Já sei. Agora na ida não, na ida é um outro detalhe. Então, qual é o grande desafio do processo? Por que para uns o processo ele é extremamente complexo, doloroso, e para outros tem a dor, tem a complexidade, mas suporta de uma forma mais leve? Por conta da expectativa. A expectativa, o que você consegue enxergar com os olhos fechados, o que você consegue enxergar pela fé, por isso que a fé ela é uma ferramenta poderosa, o que você consegue enxergar pela fé, você consegue viver. Então, o grande desafio é a fé. A fé é o grande sinal do propósito. Então, eu quero ler alguns textos para vocês aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Apóstolo Paulo fala o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo ele está colocando que ele teve um processo. Esse espinho na carne não necessariamente era um espinho. Aqui eu acredito que era uma questão mais emocional, uma questão de alma. Paulo, antes da sua conversão, ele matou gente. Eu acho que era mais uma culpa, não importa, mas era alguma coisa que tirava a paz. Ele orou 3 vezes para Deus tirar isso dele. E Deus deixou claro para ele que não iria tirar, porque esse espinho estava sendo um processo de mudança de caráter. É como Deus falou para ele: olha, eu vou derramar tanta glória na tua vida, eu vou derramar tanta renovação na sua vida, eu vou derramar tanto poder, que eu vou deixar um espinho para que você nunca se glorie, para que você nunca ache que você é o bom. Veja, o espinho, no caso do apóstolo Paulo, ele se transformou num freio, se transformou num controle de ego. Foi um processo que Deus permitiu a Paulo para dizer o seguinte: você precisa disso. Para alcançar o teu potencial, para alcançar o que eu tenho para você, é doloroso, é incômodo. E aí, o que Paulo fez? Antes de Deus falar, Paulo falou: olha, Deus, tira de mim esse espinho, tira esse espinho, tira essa situação. Quando Deus disse que aquilo fazia parte de um processo, ele virou o disco. Então ele falou o seguinte: então eu não vou mais lutar contra esse espinho, eu vou me gloriar, ou eu vou glorificar a Deus no meio desse espinho. E aí Paulo diz o seguinte: olha, por amor de Cristo, não é que ele é masoquista, não. Não é que ele gosta de apanhar, gosta de sofrer. Não. A dor é a mesma, mas porque por amor a Cristo, eu estou olhando para um lugar que vale a pena. Eu estou olhando para uma perspectiva que muda a história. Então, por amor a Cristo, eu vou me regozijar nas fraquezas, eu vou me regozijar nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, pois quando eu estou fraco, é que eu sou forte. O que mudou a perspectiva de Paulo diante do sofrimento?
diante de um processo lento, duro, moroso, o lugar para onde ele olha. O lugar para onde você olha determina a sua capacidade de suportar ou não um processo. Não sei se você já passou por situações de altura, mas quanto mais você olha para baixo, mais medo de altura você tem. A forma que você tem de não ser tomado pelo medo da altura é não identificar o tamanho da altura que você está. Você vai subindo, você vai olhando para cima, você vai olhando para o lado, mas olhou para baixo, você tem a sensação da realidade. Só que esse é o problema. A realidade muitas vezes diz para mim, eu vou te matar. E o sobrenatural diz, eu vou cuidar de você. Se você olha para a realidade, é o que Pedro fez andando sobre as águas. Lembra de Pedro? Ele está andando sobre as águas. Enquanto os olhos estão fitos em Jesus, ele vai andando. Tem vento, tem tempestade, tem furacão, tem tsunami, tem raio, trovão, tem demônio, tem tudo. Mas está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. A hora que ele tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos na tempestade, ruiu tudo. Veridiana Machado, Deus te abençoe, obrigado pela semente. A hora que ele coloca os olhos na tempestade, ele afunda, óbvio. Então, eu vou te ensinar por quê? Porque a minha pergunta para você é, você está pronto para aquilo que você deseja? Pensa bem no que eu estou falando aqui. Pastor Diego, esse processo não acaba, pastor. Uma pessoa perguntou no meu direct esses dias, quando é que o deserto acaba? Quando é que o processo termina? E eu respondi para ela, quando o Egito sair de você. Tempo de processo não tem nada a ver com vontade de Deus. Tempo de processo tem a ver com a sua capacidade de aprender. A duração do deserto teve a duração da mentalidade do povo hebreu. Porque eles saíram do Egito, saíram da escravidão, saíram da idolatria, saíram de uma vida totalmente oposta. Deus os colocou num deserto para desinfetá-los do passado, desinfetá-los das situações. Deus o colocou num deserto para ver se mudava. E qual foi o problema? Precisou 40 anos para desinfetar. E olha lá, hein? Desinfetar o grosso. 40 anos. Então, o problema é que tem gente que está vivendo num processo de 10 anos e a mentalidade é a mesma de quando começou. Não aprendeu a glorificar, não aprendeu a adorar, não aprendeu a depender de Deus, não aprendeu a ter paciência, não aprendeu a confiar em Deus, não aprendeu, continua o mesmo desesperado, barraqueiro, dramático, ataque de pelanca para todo lado, lambe sabão o tempo todo. Meu Deus do céu, tempo, como é que Deus vai te colocar numa terra prometida, numa terra que mana leite e mel, se a tua cabeça ainda é uma cabeça de escravo? Como é que Deus vai abrir o celeiro do céu, se a tua mente é miserável? Lembre-se que Deus tinha um plano para José de sentar na cadeira do Egito como governador da maior nação do planeta. E quando José sentou na cadeira de governador do Egito, Deus deu a chave do celeiro para ele. O celeiro do Egito estava na mão de José. Por quê, pastor? Porque esse camarada chamado José, que era um garoto mimado, preferido do papai, fofoqueiro, que tudo que os irmãos contavam lá no trabalho, chegava correndo contando para o pai. Esse garoto, Deus o amava. Mas ele tinha uma cabeça de menino, um jeito de viver de menino, reações de menino, mimadinho. Foi vendido, apanhou, foi preso, foi acusado, sofreu desprezo, sofreu traição, sofreu. Aí você fala, nossa, como Deus é ruim. Deus não é ruim, não. Somos nós que somos brutos demais. Somos nós que queremos uma coisa e não estamos minimamente preparados para ela. A gente quer ganhar um salário e não está preparado para ganhar esse valor. A gente quer ter um padrão de vida e não está preparado. A gente quer ter uma família, a gente ora por uma família.
Deus, eu quero uma família. Deus, eu quero uma família. Deus, eu quero uma família. Mas na hora que Deus fala, pô, como é que eu vou te dar uma família? Se eu te der a família que você está pedindo aí, você destrói ela em 10 minutos, porque tu é um chucro, tu é um besta, tu não sabe falar, tu não sabe reagir, você não sabe enfrentar dia difícil. Então é o seguinte, eu vou apertar aqui, eu vou pôr você numa esteira, você vai queimar muita caloria aí, porque correr essa maratona aí, meu irmão, com essa pancinha que você tá, não dá não. Então você vai correr na esteira da vida, até você ter fôlego para correr essa maratona. A verdade é que nem tudo que a gente quer, a gente merece. E para que serve o processo? O processo serve para dar a você o que você quer. A frase do dia é: nem tudo que eu quero, eu mereço. Respeite o processo. Não, esquece essa frase do dia. Só escreve aqui no chat. Essa frase do dia está muito longa. Escreve aqui. Respeite o processo. Por quê? Nem tudo o que você quer, você merece. Respeite o processo. Nem tudo o que você quer, você merece. Escreva aí no chat. Nem tudo o que você quer, você merece. E tudo que você tem sem merecer, você perde. Olha lá, campeão de Big Brother. Vê quantos ficaram ricos depois de ganhar 1 milhão, 2 milhões. Raros. Os que conseguiram administrar a carreira, a maioria deles já tinham um padrão de vida bom antes de ganhar a grana. A maioria. Quem veio do nada, uma mão na frente e outra atrás, e caiu 1 milhão na conta, perdeu 1 milhão. Por quê? Porque só monstro nasce grande. Escute o que eu estou falando. Só tem saúde o que nasce pequeno, gente. Então a gente está frustrado. Por que as pessoas estão chateadas na rua? Porque começaram uma empresa e não está dando lucro. Mas não começa a empresa dando lucro. Não existe. Eu estou chateado porque eu comecei um namoro e a gente está brigando muito. É claro que está brigando. Vocês estão se conhecendo. E é para brigar mesmo. É melhor brigar no namoro do que brigar no casamento. É para descobrir. O sinal está aí. O maior cego é o que não quer ver. Na hora de brigar é no namoro mesmo, é no namoro que eu tenho que descobrir coisa, que eu tenho que saber o temperamento, saber como é, para depois não ficar no casamento dizendo que comprei, como que é? Gato por lebre. A gente tem que saber. A gente tem que saber. Então vamos caminhar aqui, porque Paulo está dizendo o seguinte: ei, para chegar aonde Deus tem para mim, eu tenho que suportar uma dor. Então, escreva no chat: toda dor tem propósito. Toda dor tem propósito. Escuta, não escuta a tua cabeça não. Não escuta teus amigos não. Deus está falando para Paulo: Paulo, para que você não se exalte pelas revelações que eu vou te dar, eu vou deixar a sua vida um pouco mais dolorida. Escuta o que eu estou falando aqui, cabeção. Toda dor tem propósito. Você está gritando com a dor, mas nós deveríamos dizer: obrigado, dor. A gente luta contra ela, mas graças à dor, a gente olha para aquilo que nós não olharíamos. Graças à dor, a gente percebe o que nós não perceberíamos. Graças à dor, a gente quebranta a alma. Nós odiamos a dor, mas deveríamos dizer: obrigado, dor. Por causa da dor você vai ao médico. Por causa da dor você repensa muita coisa na sua vida. Por causa da dor você tem coragem para olhar para coisas que você não olharia se tivesse tudo bem. Nós odiamos a dor, mas deveríamos dizer: obrigado, dor. E toda dor tem um propósito. Deus está falando assim: Paulão, para de falar comigo desse espinho, amigão. Essa dor aí tem propósito.
E essa tua dor aí tem propósito. Não faz essa carinha de santinho, não. Não faz essa carinha de ai, pastor, ai, mas eu tô... Você não é um santinho, não. Tu não é essa florzinha toda, não. Não existe ser humano bonzinho, não. Deus sabe como o ser humano é um bicho ruim. Nós traímos a Deus no Jardim do Éden, irmão. Você tem noção disso? Como que nós somos um bicho ruim? Nós crucificamos Jesus, gente. Nós crucificamos Jesus. Nós gritamos Barrabás. Quem vocês querem? Assim, eu não gritei nada, eu não estava lá. Se tivesse lá, ia gritar também. Porque é a natureza do ser humano. Nós escolhemos Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Aí você fala, ai, não sei por que eu passo por tanto sofrimento. Porque nós somos um bicho ruim. E ele disciplina a quem ama. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ama. Então presta atenção. Sempre haverá um processo. E o processo, ele parte da perspectiva do imprevisto. É algo que você não contava. Está demorando demais. Essa doença não é curada. Esse meu filho continua rebelde. Minha empresa não deslancha. A enfermidade não retrocedeu. O processo, ele quebra a tua agenda. Ele frustra o teu sonho. O processo, ele joga na tua vida um outro ritmo. De repente, sua vida está numa velocidade, de repente vem um freio, e você fala, meu Deus, está tudo tão lento. Mas o que Deus falou para Paulo? Quando a vida de Paulo recebeu um espinho que mudou o dia a dia dele. Mudou, eu sei que é cansativo, a gente fala, meu Deus, por quê? Por quê? Mas qual é a perspectiva? A minha graça te basta. O que Deus está falando? Paulo, enquanto eu estou aqui apertando o teu parafuso, enquanto eu estou aqui lixando você, enquanto eu estou aqui ajustando as parafusetas, ajustando as porquinhas, enquanto eu estou aqui trocando o óleo, fazendo uma funilaria, enquanto eu estou aqui mexendo no motor, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, tem uma perspectiva positiva do que eu estou fazendo. Você orou, você clamou, você jejuou, Deus não mudou, a graça de Deus te basta. Escuta o que eu estou falando. Você quer crescer na vida? O que eu estou falando aqui, irmão, tem gente que mandou mensagem para mim esses dias e falou assim, pastor, eu posso determinar para Deus o que Deus vai fazer na minha vida? Vai lamber sabão, irmão. Você quer mandar em Deus? Respeita o processo. Respeita o processo. Você orou, você se consagrou, você arrumou tua vida e não mudou nada, é Deus tentando fazer alguma coisa em você. Mas todo o processo dá upgrade. Todo o processo te leva para outro nível. Todo o processo abre portas que não se abririam naturalmente. Todo o processo eleva a tua compreensão. Dói, machuca, mas eleva. Todo o processo trata o seu caráter. Todo o processo faz você deixar de ser um trouxa, um idiota na mão das pessoas. Todo o processo tira de você essa ingenuidade besta que todo mundo te leva na palavra. Todo mundo te ganha aqui, ó. E tu tá sempre batendo a cabeça no mesmo lugar. De vez em quando é bom uma cisterninha pra gente abrir os olhos. De vez em quando é bom uma traiçãozinha pra gente ficar ligeiro. De vez em quando é bom as pessoas apunhalar a gente pelas costas pra gente parar de ser otário. De vez em quando é bom as pessoas nos esquecerem, como esqueceram José 12 anos numa prisão, pra gente, quando sentar no trono do Egito, parar de ser movido por conversinha fiada e começar a ter um pouco mais de discernimento e sabedoria em discernir o que eu tenho que filtrar e o que eu tenho que repelir. Irmão, se não for o processo de Deus, tu não tem como sentar no trono do Egito, porque o coração de criança só sai no processo. Eita glória! O coração de criança só sai no processo. Tu é ingênuo demais. Tu é ingênuo demais. Você é sonsinho demais. Tem que ter um processo para a gente aprender a sobreviver, porque a vida não é mole. A vida não é mole.
Tem que ter processo. E aí, não estou entendendo. A graça de Deus te basta. Tá doendo. A graça de Deus te basta. Eu não consegui a graça de Deus te basta. Me abandonar. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Não tem conversa. A graça de Deus te basta. Escreve no chat. A graça de Deus me basta. Escreve no chat. A graça de Deus me basta. Não vem com mimimi. Mas pastor, meu caso é grave. Mas pastor, há anos. A graça de Deus te basta. Eu prefiro um caminho longo na presença de Deus do que atalhos do inferno. Isso é forte, hein? Prefira uma avenida longa, mas abençoada por Deus, do que atalhos do inferno. É preferível ficar solteiro, esperando nessa avenidona da solteirice um homem que presta, do que entrar nas vielas da vida e pegar um desdentado aí endemoniado. É preferível. Cuidado com os atalhos. Cuidado. E aí o que Deus diz para Paulo? Ó, Paulo, essa dor tem um propósito. Paulo, como é que você vai viver com essa dor? A minha graça te basta. Só que vai acontecer uma coisa, Paulo. O poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Eita glória! O poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Vamos repetir o tripé aqui do processo. E já vou te ensinar como suportar esse processo. Primeira coisa. Toda dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Não está aí de graça, não. Não está aí de graça, não. Tem um propósito. Segundo, tem uma perspectiva de glória de Deus. A minha graça te basta. Então, com dor eu vou, com dor eu adoro, com dor eu clamo, com dor eu vou à igreja, com dor eu dizimo, com dor eu oferto, com dor eu creio, com dor. Tem uma perspectiva correta. Terceiro, existe um poder na fraqueza. Paulo disse, então já que Deus não vai tirar os insultos, já que Deus não vai... Eu orei 3 vezes, ele não vai tirar a fraqueza. Olha o que ele fala. Paulo fala. Ele fala sobre fraqueza, insulto, necessidade, perseguição e angústia. Vou repetir. Os 5 elementos de dor na vida de Paulo dos espinhos. Fraqueza, insulto, necessidade, perseguição e angústia. Então, já que Deus não vai tirar a fraqueza, já que Deus não vai tirar o insulto, já que Deus não vai tirar a necessidade, já que Deus não vai tirar a perseguição, já que Deus não vai tirar a angústia, então eu vou me fortalecer. Isso está me deixando fraco, mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Ok? Pegou? Então eu vou te ensinar aqui, quero que você anote para você agora, é o que eu faço da minha vida. O que eu estou trazendo para você, que não é Google não, viu? É o que eu faço da minha vida. Porque eu também tenho processos. Coisas que, na minha opinião, já deveriam ter passado. Situações que, na minha opinião, já deveriam ter acabado. E muitas vezes não acabou. E aí o que eu entendo? Essa dor tem um propósito. A graça de Deus me basta. E vai ter poder saindo disso. Eu quero que você escreva isso para você memorizar. Quando você escreve, você memoriza. Escreve aqui, ó. Escreve o que eu vou dizer. Produção, escreve aí o que eu vou dizer. Toda dor tem um propósito, vírgula. A graça de Deus me basta, vírgula. E existe um poder na fraqueza. É esse tripé que eu quero que você decore. Ô, glória. Escreva aí. Toda dor tem um propósito, vírgula. A graça de Deus me basta, vírgula. Ou ponto final, sei lá. Melhor ponto final, né? Vírgula, ponto e vírgula. E qual foi o último que eu falei? O poder na fraqueza? O que foi o último que eu falei, produção? Existe um poder na fraqueza. Escreve no chat.
A graça de Deus me basta. Toda dor tem um propósito. A graça de Deus me basta. E existe um poder na fraqueza. Esse é o tripé. Pastor, não estou entendendo o que está acontecendo. Está demorando muito. Eu vou morrer. Eu não vou suportar. Ei, lembra, anota na geladeira. Anota na agenda. Anota aonde você quiser. Anota. Toda dor tem um propósito. Segundo, a graça de Deus te basta. Então baixa a bola. Que a graça de Deus está disponível, mesmo na cisterna, mesmo na traição. A graça de Deus te basta. E terceiro, qual é o terceiro, pelo amor de Deus? Existe um poder na fraqueza. Deus vai tirar essa sonsidão sua. Deus vai tirar essa sua lentidão de perceber as coisas. Tu é muito bonzinho. Tu é muito bonzinho. Todo mundo faz cocô na tua cabeça. Tá na hora de você acordar para a vida. Não dá para reinar com cabeça de estagiário. Não dá para presidir uma empresa com cabeça de estagiário. Nada contra o estagiário, mas estagiário é para pegar a cópia. Estagiário não resolve problema. Estagiário é para dar suporte. Eu não posso sentar na cadeira de presidente da vida com cabeça de estagiário. Respeita o processo. Escreva isso no chat. Eu não posso sentar na cadeira de presidente da vida com cabeça de estagiário. Escreve isso aí. Eu não posso sentar na cadeira de presidente. Isso aqui é muito forte, hein? Se você parar para pensar nisso que eu estou te ensinando todo dia, tua vida muda. Você não pode sentar na cadeira de presidente da vida com cabeça de estagiário. Então, respeita o processo, porque o processo está dando aquilo que você quer. Que você quer. Eu não posso sentar na cadeira da presidência da vida com cabeça de estagiário. A frase do dia vai ser essa, produção. Eu não posso sentar na cadeira de presidente da vida com cabeça de estagiário, ponto. Aí você vai colocar, portanto, respeite o processo. Deu para entender aí, produção? Essa vai ser a frase que vai para o Instagram. Deus me deu essa frase agora. Eu não posso sentar na cadeira de presidente da vida com cabeça de estagiário. Portanto, respeite o processo. Nem tudo que você quer, você está pronto. Então, sabe isso que você está reclamando? Que você está quase desviando da igreja? Que Deus não existe, que Deus é... Se Deus me amasse... Por que, meu Deus, tanto tempo que de espera, meu Pai? Onde tu estás que não me ouve? Todo mundo casa e eu não. Todo mundo prospera e eu não. Porque ninguém é tão ruim como tu. Tem um processo, cada um tem uma estrutura. Não compare a sua vida com ninguém. Para de viver de Instagram. O fulano tem 1 milhão de seguidores e eu não tenho. Problema do fulano. Vai viver o seu processo. Por quê? Porque toda dor tem um propósito. Porque você vai, a graça de Deus te basta e existe um poder na fraqueza. É isso. O reino de Deus não é gado. Não é coletivo. Deus não vê multidão. O Descende Brasil, uma multidão adorando a Deus no estádio. E daí? Se aquela multidão tiver todo mundo com o coração em Deus, maravilha. Se estiver ali para curtir o show, não. Deus não se empolga com massa. Deus ama a individualidade. Então para de querer torcida organizada para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai viver seu processo, porque sem Ele tu não vai governar a tua vida nunca. Porque estagiário não senta em cadeira de presidência. Estagiário não senta. Então eu quero te dar algumas dicas bem rápidas aqui do que eu já falei. Se você pensar, então o que eu faço em relação ao processo? Anota no chat, eu vou te dar aqui, quando você tiver um processo, eu vou te dar aqui 5 dicas, não vou nem explicar muito, só vou comentar porque eu já
Falei bastante aqui com você sobre o processo, mas algumas coisas para você aplicar no seu dia a dia. Tá num processo? Anota isso aí. Todo processo é uma oportunidade para você ter um encontro com Deus. Todo processo é uma oportunidade para você ter um encontro com Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você é especial para Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que estão falando de você, eu não sei quais são suas perseguições, mas coloca uma coisa na sua cabeça e não tire da sua cabeça nunca. Você é especial para Deus. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Em Isaías 43, 4, diz que honrado e precioso à vista de Deus são os seus filhos. Então, todo processo é uma oportunidade para ter um encontro com Deus. Guarda isso. 2, anota isso no seu coração. Aceite que crescimento sem sofrimento é impossível. Aceite que crescimento sem sofrimento é impossível. Anota isso. Aceite que crescimento sem sofrimento é impossível. Só os tolos, só as crianças querem crescer sem sofrer. Guarda isso no seu coração. Não existe. Se você quer evoluir, se você quer crescer, não tem nada na tua vida que você faça para crescer sem sofrer. Não tem. Pastor, eu não quero mais sofrer. Você não quer mais sofrer? Então não deseje melhorar em nada. Senta e deixa a vida passar. Não existe crescimento sem sofrimento. Não existe. A terceira dica que eu te dou. Existe consolo de Deus no processo. Você sofre? 3. Existe consolo de Deus no processo. O momento que o jardineiro fica mais perto da rosa é quando ele está podando a rosa. O momento que o jardineiro... Eu vou pôr os tópicos, viu, Gu, no banner. Fala pro menino esperar. O momento que o jardineiro fica mais próximo da rosa é quando ele está podando a rosa. Existe consolo de Deus para você no propósito. Existe consolo de Deus para você no processo. 4. Anota aí. Aproveite o processo para crescer. 4. Anota no chat. Aproveite o processo para crescer. Esse é o 4. Cresça. Não aproveita para reclamar. Cala a boca, meu. Deus está no controle ou não está? Pelo amor de Deus. É tanto mimimi. Mas você tem que entender. Cara, para de desabafar de lugar errado. Pega essa energia que você coloca o sofrimento e ajoelha diante do sofrimento. Sofrimento, eu te adoro. Sofrimento, louvado seja o meu sofrimento. Adorado seja o meu sofrimento. Bendito seja o meu sofrimento. Que todos saibam do meu sofrimento. Que todos conheçam o meu sofrimento. Que todos percebam o meu sofrimento. Glória ao sofrimento. Glória, aleluia ao sofrimento. Fala para Deus, meu Deus do céu. Que todos conheçam o meu Deus, que todos saibam quem é o meu Deus, glória ao meu Deus, bendito seja o meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu quero falar de ti, meu Deus, eu vou postar sobre ti, meu Deus, eu vou tomar café com as pessoas para falar de ti, meu Deus, eu vou chamar aquela minha melhor amiga para falar de ti, meu Deus. Aproveita o sofrimento para crescer, para aprender, para deixar de ser besta na mão dos outros. Aproveita o sofrimento para acordar. Aproveita o sofrimento para deixar de ser sonso, manipulado.
Aproveita o sofrimento para despertar, para ver a vida por outro ângulo, outra perspectiva. Seja inteligente. Aproveita o sofrimento para crescer. Acorda, meu. Acorda para a vida, acorda para Deus. Quinto e último. Não se desespere. Creia que Deus vai te ajudar. Quinto, não se desespere. Creia que Deus vai te ajudar. Não se desespere. Creia que Deus vai te ajudar. Então, qual é a conclusão que eu tenho? A vida é uma estrada, mas tem curva. E aí você escolhe se você quer o atalho ou quer o caminho mais longo. A vida tem doença, a vida tem desilusão, a vida tem problema na alma, tem dor no corpo, tem desemprego, tem perda de gente querida, tem traição, tem frustração, tem deslealdade, tem trauma, tem amor perdido, tem tudo. Isso é a vida. Eu não sei o que te contaram. Onde você foi que você... O que te contaram que é a vida, hein? O que contaram pra você? Que você fica tão assustado quando alguém te trai? O que contaram pra você que você fica tão desesperado quando te mandam embora de uma empresa? Por que você fica tão assustadinho quando as pessoas mudam com você? Que vida que te contaram que é a vida real? Que a minha Bíblia não mostra essa vida não. Muito pelo contrário, Jesus, no mundo você vai ter aflição, amigão. Olha o que fizeram comigo, mas eu venci. Se prepara, pega o lombo. Eu não sei que vida que te contaram. Que vida, e querido, eu prefiro ter minha expectativa só em Deus. E o que vier, o resto é lucro. Eu não espero nada de ninguém. Escuta o que eu estou falando. Eu, Diego Menin, não espero nada de ninguém. Eu não me decepciono com ninguém mais. Porque eu não espero nada de ninguém. Estou indo embora. Deus abençoe. Eu quero desistir. Amém. Eu dependo de Deus. Eu apanhei muito na vida para aprender a depender de Deus. Eu não sou refém de ninguém. Pessoas importantes vão e vêm e tudo bem. Sabe por quê? Porque tolo é aquele que projeta em algo que é instável uma vida definitiva. Então eu quero orar por você. Coloca uma enquete aí, produção, para mim. Quem está... Você está passando por um longo processo? Coloca aí, você está passando por um longo processo? Aí você coloca 3 alternativas. Não, qual o tempo do seu processo? Que é assim, programa ao vivo é assim. Qual o tempo do seu processo? Você coloca a alternativa. Menos de 5 meses. Menos de 5 meses. Segundo, menos de 1 ano. Menos de 5 anos. Ou mais de 5 anos. 4 alternativas. Dá para fazer? Vai ter essa enquete aí. Volta nessa enquete aí para mim. Tá tudo embolado essa enquete. Enquete que te falar. É assim, o programa ao vivo é assim mesmo. Vocês vão me conhecendo, né? Que é ao vivo. Depois eu vou falar, puxa, devia ter feito enquete diferente. Mas já foi. Na hora é assim mesmo. Vai ter a enquete aí. Vamos lá. Não vai dar pra pôr a foto do Luke, não? Vai dar? Enquanto você responde a enquete, o Luke aí, ó. O Luke, o cachorro que eu resgatei ontem. Dá pra colocar, produção? Eu também tô pedindo tudo pra você ao mesmo tempo na produção. Põe a enquete, põe o Luke. Cadê o Luke? Vamos ver o Luke aí. Olha lá. Ó o Luke, gente. Esse é o Luke. Veio parar ontem na frente do escritório. Ele tá bem. Quer dizer, ele não tá muito bem, mas vai ficar bem. Olha lá, ó. Esse é o Luke. Quem quiser me ajudar, até ontem eu gastei R$1.500. É pra me esperar o quê? Quem quiser me ajudar, o Pix tá aí, ó. 323-870-37812. Vou mandar notícia. Me segue lá no Instagram, que tem toda a novela. Desde a hora que eu encontrei o Luke, vi o Luke deitado na calçada, vi o Luke
pus no meu porta-mala, fui no primeiro veterinário que estava fechado, fui no 24 horas, Juju apaixonada pelo Luke, o Luke tomando não sei o que na veia, capata inchada. Aí, ó, a enquete tá aí, volta na enquete pra mim. Vota na enquete. Ninguém votou ainda, vou votar, hein? Volta na enquete aí. Enquanto você vai olhando pro Luke. Anota o meu CPF aí, faz uma oferta aí pra me ajudar, se quiser mandar aqui no Superchat, porque eu vou gastar, só hoje eu vou gastar mais R$500 com o Luke. Vou te falar, viu? Eu orando pra Deus me prosperar e aparece o Luke. Mas vamos semear na vida do Luke. Vota aí na enquete aí, ó. Menos de 5 meses, menos de 5 anos, mais de 5 anos. Olha lá. Olha lá, vota aí. Quanto tempo está o seu processo? Deixa eu jogar o... Nós vamos orar. Quem quiser ajudar o Luke, o CPF está aí. Manda uma oferta. Tem que dar banho, tem que comprar ração. Só Deus da minha vida, viu? Tanta gente com dinheiro, o Luke vai parar no meu caminho. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel, Luke. Vamos cuidar de você. Se você tem uma casa grande, você quer adotar o Luke, me chama que eu vou mandar o Luke para você. Tá bom? Tá aí o Luke. O pessoal quer que ele vire mascote da Lírio, mas não dá não. Onde é que eu vou deixar o Luke? Só se for no escritório lá, mas amém. Volta aí no seu processo. Pode tirar a foto do Luke, agora eu vou orar. Senão o pessoal vai ficar olhando pro Luke. Mas já anota meu CPF aí, tira um print screen. Ó, pessoal, você tem dinheiro, pastor. Eu recebo, viu? Eu recebo, viu? Quem foi que falou isso aqui? O Arthur. Eu tenho, viu? Eu recebo, sou homem de fé. Deus sabe, viu, Arthur? Deus sabe, ô glória. Mas eu recebo, eu recebo profecia. Se vejo que tu és profeta, ainda vou viver essa fase. Vamos orar? Olha aqui, ó, 34% menos de 5 anos, 34% mais, ou seja, tem muita gente com processos longos aqui. Então, lembra, toda dor tem um propósito. Lembra, a graça de Deus te basta. E lembra, o poder emana da fraqueza. Vamos orar? Senhor, eu quero apresentar a vida dos teus filhos nesta manhã, aqueles que estão assistindo à tarde, à noite. Cobre com teu sangue, livra do mal. Abençoe-os, meu Deus. Abençoe-os de uma forma poderosa, abençoe-os de uma forma única. Quebra toda maldição. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Senhor, que é possível. É possível, meu Deus. É possível, meu Pai, suportar o processo, porque tem horas que nós não merecemos o que queremos, Pai. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, e em teu nome nós dizemos sim para esse processo, porque toda dor tem um propósito, Pai. Revela os teus propósitos, tira de nós a impaciência, tira de nós esse desespero, tira de nós essa vontade de desistir, arranca de nós, Pai, essa cabeça confusa. O Senhor está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, meu Pai, o Senhor está no controle. Eu clamo e peço pela tua misericórdia, ó Pai bendito. Eu clamo, Senhor, e peço para que em teu nome a tua graça seja o nosso sustento. Quando nada de bom acontecer, quando as notícias só chegarem piorando, a tua graça nos sustenta. A tua graça é o colchão que não nos deixa morrer na queda. A tua graça é o colchão que amortece os solavancos da vida. E nós sabemos que a graça está disponível para aqueles que te servem, ó Deus, e que haja um poder emanando da fraqueza, um poder que flui dos momentos mais duros e difíceis. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Deus abençoe. Coloca de novo a foto do Luke aí. Se você quiser me ajudar com o Luke, manda aí R$1, R$2, R$3, R$10. Manda aí, manda alguma coisa para me ajudar. Não sou de pedir dinheiro não, mas eu quero que você me ajude com o Luke aí. Por favor, tá aí o Luke, ó, bonitinho. E quem quiser o Luke para si, eu mando para você o Luke, hein? Claro que você me paga as despesas de correio, de frete, mas eu levo na sua casa, se for morar perto. Se for uma casa bonita, uma casa grande, uma casa com quintal, que vai cuidar, eu mesmo levo o Luke presencialmente na tua casa. Vamos ajudar o Luke, tá bom? Um beijo e manda um pix para mim aí para ajudar o Luke. Esse pix não é para mim não, eu vou prestar conta de tudo que entrar, fica tranquilo. Ai pastor, tá querendo dinheiro, não vou pegar R$1 para mim não, eu vou guardar pro Luke, fazer a conta do Luke, ração e o que for, tá bom? Deixa eu soltar aqui o áudio para encerrar. Hoje eu falei demais, hein? Meu Deus do céu. Gente, Deus abençoe. Se você quiser me ajudar, compra um livro, aí você me ajuda. Compra um livro, ó, diegomenin.com. Aí você me ajuda. Compra um livro, você me ajuda. Isso aqui é pro Luke, tá bom? Beijo, tchau, até amanhã.
ouvir a palavra de Deus, meus irmãos? Quantos amam a Bíblia aqui? Que bom. Então, abra sua Bíblia, quem trouxe. Se não, abra no seu celular. Se não, leia aqui no projetor. Você que está online, você vai ouvir a palavra, então não fica moscando aí não. Abra bem seus ouvidos, ok? Tira aí do jogo, presta atenção na palavra. Não fica dividindo a atenção com outras coisas. Deus não é qualquer coisa não. Ele é tudo de melhor. E o poder da palavra não está na oratória do pregador. Não é minha voz, meu tom de voz, minha dinâmica de pregação. É o quanto você leva a sério o poder da semente. Poderia ser qualquer outro pregando aqui. Se nós levarmos a sério, a palavra sempre tem um endereço. E ela se amolda à sua necessidade. Então Deus conhece você. E Ele já sabe o que está vindo contra você. A palavra sempre é um alerta para nos preparar para nunca cairmos. Então que Deus fale conosco hoje. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 12 de 2 Coríntios 7. Vamos ler até o verso 9. Um texto muito conhecido. Eu espero que o Senhor fale conosco, como sempre tem sido aqui, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: para evitar que eu me exaltasse. Para que era o objetivo? Para evitar que o quê? Que eu me exaltasse. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Para evitar que eu me exaltasse, que eu ficasse exibido, metido, arrogante, me achando a última bolacha do pacote. É isso que ele está falando. Então, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, dessas revelações, foi por isso que foi me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Em algumas versões diz esbofetear. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim. E Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja como Paulo, ele é um camarada rápido de entender o céu, né? Porque ele pede 3 vezes para Deus tirar, Deus fala não, então ele já mudou o discurso. Aí ele fala: portanto, já que Deus não vai tirar o que eu quero que Ele tire, então virei a chave. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Repouse onde? Em mim. Fecha os seus olhos. Tu estás aqui, tua graça está aqui. Não há razão nenhuma para ter medo. Nós queremos, ó Deus, trazer a nossa mente para cá. Não importa o que eu vou fazer depois do culto, não importa quem eu vou ver, para onde eu vou, o que vou jantar, não importa amanhã, importa te ouvir agora. E eu quero me concentrar na tua voz. A voz que me conhece, a voz que me sonda, a voz que me liberta de mim mesmo. Ó Deus, aviva-me através da tua santa palavra. Traga sobre mim o frescor da vida. Enquanto te ouço, tens liberdade de agir no meu interior, de trazer o poder que preciso, de me colocar em pé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Nós já ouvimos essa palavra várias vezes na nossa vida. Várias vezes a oração que Paulo faz e não é respondida não é uma novidade para nós. O problema é que a maioria das pessoas, principalmente nós crentes, quando olhamos para uma prova, a primeira sensação que a gente tem é rejeição. Estou sendo provado, ou estou sofrendo, estou sendo rejeitado. Quando na verdade, olhando aqui para 2 Coríntios 12, a gente percebe que a prova de Paulo, na verdade, é um selo de uma escolha. Paulo não era uma pessoa comum. Ele era o apóstolo das revelações. Ele sozinho vai escrever 1/3 do Novo Testamento. Paulo era um teólogo, criado aos pés do maior sábio da época dele, o Gamaliel. Paulo era um homem construtor de igrejas. Por conta de Paulo, nós temos acesso à graça. Se você tirar os livros de Paulo da Bíblia, você nunca vai entender o que é justificação, perdão de pecados, graça. Repito, mantenha toda a Bíblia como está lá. Tire só o que Paulo escreveu.
nossa fé não é encontrada em lugar nenhum. Porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Enquanto o apóstolo Pedro se concentrava na salvação para os judeus, Paulo foi aquele que disse: não, a salvação é para os circuncisos e para os incircuncisos, gregos, gentios e brasileiros. Só que esse camarada que recebe as maiores revelações, que vê o céu se abrindo, também recebe um presente do céu, um espinho. E esse talvez seja o maior choque que nós temos na nossa fé. O fato de que quanto mais Deus nos usa, mais Deus pode nos ferir. Porque esse é o retrato desse texto. O texto diz: para que você não se exalte com aquilo que vou usar você, para que você não se perca com a grandeza do teu ministério, eu vou colocar um espinho em você. Aquele espinho não estava ali para punir Paulo, mas estava para proteger Paulo dele mesmo. O espinho era o cinto de segurança, o airbag. O cinto era o freio ABS. Porque o espinho era a proteção que Deus colocou em Paulo para manter o ego dele no chão, o orgulho dele no chão, a vaidade dele no chão. Lendo esse texto, eu aprendo que tem feridas que Deus permite que a gente tenha, para que o nosso dom não se corrompa, para que o nosso chamado não nos destrua. É um pouco indigesto ouvir uma pregação como essa, porque nós não estamos acostumados a aceitar a dor. Todo mundo quer poder, mas o que eu vou entender com você aqui é que esse fariseu exemplar, chamado Saulo, que depois virou Paulo, discípulo de Gamaliel, pregador de poder, doutor em leis, Deus sabia quem Paulo era. Deus sabia o que a soberba poderia fazer com ele, e por isso Deus permite um espinho e chama esse espinho de graça. Graça. Porque graça não é Deus te livrando do espinho. Graça é Deus te sustentando com um espinho cravado em você. Graça não é Deus realizando os seus sonhos. Graça é Deus não realizando os teus sonhos como você deseja, e ainda assim existe um poder que faz você continuar em frente. Graça é um tipo de socorro que não tira você da guerra, mas ensina você a guerrear, mesmo sangrando, mesmo ferido. Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. É interessante que quando Paulo está preso em Roma, ele canta meia-noite na prisão, e Deus manda um terremoto, lembra disso? Paulo e Silas presos, Deus manda um terremoto e as prisões caem por terra. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que teve tantas revelações, e ele ora 3 vezes. Paulo não era um homem pele fina. E você vê que Paulo foi torturado. Eu acho que depois de Jesus, sem dúvida, quem mais sofreu fisicamente, em termos de espancamento, foi o apóstolo Paulo. E para ele levar esse assunto a Deus por 3 vezes, sem dúvida, era um incômodo muito grande. Era alguma coisa que na cabeça dele, ele poderia dizer: nossa, eu serei muito mais feliz, ou serei um apóstolo muito mais ágil sem esse espinho. Eu não sei se esse espinho era uma lembrança. Lembra que Paulo, quando era Saulo, matou muito crente. E talvez esse Satanás que o esbofeteia, eu não creio que era um espinho na carne. Um homem que apanhou como Paulo não ia ficar reclamando porque tinha um pelo encravado no braço. A Bíblia não diz, mas eu deduzo que isso sem dúvida era uma acusação. Era um fantasma. Era o diabo sempre tentando trazer de volta
algumas lembranças sobre ele. Lembre-se que no dia que Estevão foi apedrejado, a capa de Estevão foi parar na mão de Paulo, que era Saulo. Eu não sei o que é, e não quero ficar aqui dizendo o que é, mas sei que era alguma coisa muito terrível. Tão terrível que o grande apóstolo Paulo ora 3 vezes. E a resposta de Deus para Saulo, ou para Paulo, quando ele fala, tira o espinho uma vez, tira o espinho 2 vezes, tira o espinho 3 vezes, porque nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, Deus, olha, eu tenho tanta vontade de te servir, eu tenho tanta vontade de ser um crente usado por ti, então por favor Senhor, resolve isso na minha vida que o Senhor vai ver. O Senhor vai ver se eu não vou virar um foguete. O Senhor vai ver, meu Deus, olha, se o Senhor abrir essa porta de emprego do jeito que eu quero, se o Senhor me der esse salário, Pai, de 1 milhão por mês, aleluia, eu pago todas as minhas dívidas, Senhor. Pai, se o Senhor me der, Senhor, né, aquela banguela que eu estou orando, aquele banguelo que eu estou orando, servo teu, o Senhor vai ver. Meu Deus, eu acompanhado por uma varoa, Senhor, eu com um varão cheio de Deus, o Senhor vai ver, meu Deus amado, eu não falto no culto nenhum dia. Meu Deus amado, se o Senhor trazer meu pai para a igreja, então a gente faz orações, tira esse espinho. E aí Deus olha para Paulo e fala algo incrível, algo que poucos aceitam. Mas Deus fala, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Essa é a resposta completamente desconfortável. É a resposta que ele não queria ouvir. Porque é a resposta que o coração não quer. É a resposta que a alma não quer. Mas é a resposta que eu preciso. Deus não está preocupado em dizer o que você quer. Deus está preocupado em dizer o que você precisa. E talvez hoje o que você precisa não é se livrar do que te incomoda. O que você precisa é se encher da graça de Deus, mesmo com aquilo que te incomoda. Talvez o que você precisa é isso. Porque Deus às vezes não precisa mudar o cenário, Ele só muda o significado do cenário. Aquilo que para mim é um tormento, quando a graça de Deus chega, aquilo se torna uma plataforma de avivamento. Aquilo que para mim é um dia horrível, um dia péssimo, quando a graça de Deus toma a minha vida, aquele dia se torna um dia de escrever mais um capítulo do grande testemunho que Deus fará na minha vida. Talvez Deus não vai te dar um novo cenário, mas Deus vai te dar um novo significado. Aquilo que você chama de fim vira um começo. Aquilo que você chama de tragédia vira uma oportunidade. Aquilo que você chama de trauma vira testemunho de avivamento. Paulo queria alívio, e Deus falou, não vou te aliviar, porque se eu aliviar o espinho, eu vou diminuir o propósito. O propósito inclui espinho, o propósito inclui incômodo, o propósito inclui desconforto. Mas não é porque eu te odeio, é porque eu tenho planos maiores do que os seus, Paulo. Paulo queria que a dor saísse, e Deus está dizendo, eu não quero que a dor saia, eu quero que o poder entre. Eu não quero que o espinho saia, eu quero que o poder entre mesmo com o espinho, para mostrar que não é o espinho que define o que eu vou fazer na sua vida. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Paulo queria força sem fraqueza. Mas Deus está dizendo, o poder virá exatamente da sua fraqueza. Eu não preciso tirar sua fraqueza para te dar força. Eu não preciso tirar seu mal-estar para te encher do Espírito Santo. Meu irmão, não queira colocar Deus numa caixinha, não queira colocar Deus no seu mundinho. Nós aprendemos que dor e paz não estão no mesmo ambiente. Nós aprendemos que alívio e doença não estão na mesma sala. Mas Deus faz o que quer, como quer. E Deus não precisa tirar a sua fraqueza para encher você de glória, encher você de poder. É por isso que algumas pessoas, você olha para ela e diz, a tua história não combina com você. Me contaram sobre a sua vida, mas eu acho que todos estão mentindo, porque você não é a pessoa que me contaram. E aí a pessoa diz, o que te contaram sobre mim é a verdade. Mas Deus não precisou tirar a minha desgraça. Deus só colocou poder no meio da minha desgraça. Ah, pastor, eu não gosto da palavra desgraça. Pois precisa aprender que uma vida sem a graça é uma vida desgraçada. Mas quando Deus olha para uma vida desgraçada e coloca a graça, você deixa de ser um desgraçado para ser um cheio da graça de Deus. O céu estava dizendo, Saulo, você vai continuar, mesmo com a dor. E o poder vai ser gerado enquanto dói. Querido, eu sei que nós temos vivido dias onde as pregações têm chamado pessoas para uma vida confortável. Pregadores de cabelos encebados
com belas gravatas e discursos lindos têm dito: venha para cá, que Deus vai te dar conforto. Mas eu percebo que algumas vezes Deus não está interessado em nos dar conforto. Deus está mais interessado em fazer você ser uma pessoa inquebrável. Mais do que se sentir bem, é ter a certeza que você nunca vai quebrar. E pode acontecer o que for, eu não vou quebrar. Aqui está o lugar onde a maioria se perde. E eu vejo hoje na igreja, no geral, uma fragilidade, porque nós tiramos a dor da conversa. A dor para nós é algo rejeitado. Mas se você olhar para todos os homens usados na Bíblia, todo o poder que nasceu na vida deles, nasceu de uma dor. Talvez se você olhar um pouquinho para você, você vai perceber que as grandes viradas da sua vida vieram exatamente de uma dor. Se essa dor não tivesse aí, talvez você não estaria fazendo o que está fazendo hoje, do jeito que está fazendo hoje. Talvez se não fosse aquele dia amargo, talvez você não teria a mesma visão que tem hoje. Porque sim, o que Deus está dizendo para Paulo é: o poder que vou gerar em você, é preciso que os espinhos estejam aí. No reino de Deus não existe poder sem dor. Repita comigo: no reino de Deus não existe poder sem dor. Não tem. Espinho é um lembrete. Lembrete de quê? De que eu dependo de Deus. Espinho é um lembrete de que pessoas não são fonte, são canais. Espinho é um lembrete de que a graça de Deus não é o prêmio de quem vence, mas a graça de Deus é o combustível de quem continua. Espinho é a certeza de que nem todas as respostas de Deus vão combinar com o que eu quero. E às vezes o não dele é a própria graça dele em ação. Porque o não de Deus te amadurece. O não de Deus te ensina. Enquanto o diabo diz sim para você, sim, sim, Deus olha para você e diz não. E não porque eu te amo. Não é agora porque eu te amo. Isso não quer dizer que você vai cair numa cama, ficar babando e tremendo em posição fetal. Significa que eu não vou tirar a fraqueza, porque através desta fraqueza uma nova versão está para nascer na sua vida. Oh, meu querido irmão, há um poder sendo exalado nesse dia. Aleluia, aleluia. Aí Paulo ouve isso. Ele ouve isso: como assim? 3 vezes eu orei. E eu acho lindo a resposta dele. Ele fala: ok, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor mudar esse espinho, tirar esse espinho. O Senhor falou que não. Então de boa vontade. Fala comigo: de boa vontade. O que ele está falando? Eu quero isso agora então. Eu confio mais na tua voz do que na minha dor. Eu confio mais na tua voz do que na minha ideia. Então de boa vontade eu declaro que eu me gloriarei nas fraquezas. Então eu vou dizer o seguinte: se é isso que eu preciso para que o teu poder esteja em mim, eu não vou brigar mais com o espinho, mas eu vou te adorar apesar do espinho. Eu vou render louvores ao Senhor. Eu não consigo mudar a boca das pessoas, então eu vou parar de pedir para o Senhor fechar a boca dos meus adversários. Eu vou te adorar apesar do que eles estão falando sobre a minha vida. Então Senhor, eu sei que eu não consigo mudar o meu cenário econômico, e se o Senhor acha que nessa temporada eu ainda preciso estar nessa situação financeira, então eu vou dizer: é nessa situação financeira que o maior avivamento será derramado sobre a minha vida, porque eu declaro que aquilo que Deus está permitindo ficar não é para minha morte, não é para minha vergonha. Deus não está tirando o espinho, porque esse espinho está me protegendo das ciladas do diabo. Eu quero declarar que você tem orado para Deus te tirar coisas, e Deus tem dito: a minha graça te basta. Mesmo cansado, ainda há uma graça para você. Mesmo desanimado, ainda há uma graça para você. Mesmo ferido, ainda há uma graça para você. Porque enquanto o espinho te fere, a graça te cura. Enquanto o espinho machuca, a graça te cura. Põe de novo o versículo 8 de 2 Coríntios 12. Leia no 3. 1, 2, 3. Três vezes pela mesma coisa não é uma oração, é quase uma súplica. É quase um ato de desespero, é um gemido.
E é aqui que a verdadeira fé começa. Quando o céu não responde o que você pede. A sua fé suporta Deus não responder o que você pede? Quantas escalas você ainda consegue cumprir quando Deus não responde o que você pede? Quantos cultos você consegue ainda ser fiel ao Senhor quando Ele não responde o que você pede? Quantos meses você ainda consegue se manter sendo dizimista fiel quando Deus não responde? É aqui que uma fé verdadeira é despertada. Porque quando você ora e Deus fala, é fácil. Quando você canta porque tudo está fluindo, é fácil. Crer quando a resposta bate à porta da casa, é fácil. Mas o verdadeiro poder da graça é continuar orando, mesmo quando o céu parece estar fechado. Você já orou com o céu fechado? Você já teve que trabalhar numa segunda-feira com o céu fechado? Não há alívio, não há vento, não há brisa, não há nuvem, há um sol escaldante. E você diz: Senhor, uma palavra tua, o Senhor mudaria a minha vida. Por que não muda? Senhor, uma palavra tua, eu estaria tão bem. Não custa nada para o Senhor. Era só o Senhor estalar o dedo e os anjos trazerem o maná. Mas Deus está dizendo: se eu fizer o que você quer, se eu tirar o espinho, eu não revelo o propósito. Eu preciso do espinho para revelar o propósito. Então confia em mim, aleluia. Confia em mim, mulher. Confia em mim, pai. Confia em mim, filho. Confia, porque essa oração não respondida está moldando o seu propósito, aleluia. Essa oração não respondida está gerando um poder que outras coisas não gerariam. Há momentos que o silêncio de Deus é a aula que você precisa. Há momento que o sangue que ainda derrama é a aula que você precisa. O espinho não saiu, mas Paulo vai sair diferente. Vai sair. A resposta de Deus é linda, porque, repita comigo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está falando: o meu poder, ele vai crescer no dia que você fala que é um dia ruim, num dia que você fala é péssimo. A mente humana sempre quer resolver as coisas, mas fé não é sobre ter controle. Fé é sobre confiar no Senhor. Suportar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E eu me pergunto aqui: quantos estão se achando ignorados por Deus? Você pode olhar para a sua vida e ter um espinho aí agora. Eu conheço histórias de algumas pessoas aqui. E sei o preço que pagam para estar na casa de Deus. Um jovem esses dias me procurou, chorando e compartilhando comigo a dificuldade que é vir só ele para a igreja. Toda a família rejeita a fé dele. Ele é um jovem. Ele não é nem maior de idade ainda. E ele dizia para mim: mas eu não paro, pastor. Mas eu olhei dentro dos olhos dele e vi que não tem sido fácil. Há um espinho ali. Deus poderia mandar uma nuvem de glória na casa dele, fazer sinais e maravilhas. Mas a cada vez que, mesmo na fraqueza, quando ele vem à igreja debaixo de xingamento, debaixo de ameaça de que se ele continuar vindo à igreja, a qualquer momento ele vai morar na casa de alguém. Quanto mais fraco diante dos homens ele parece, mais algo está sendo gerado dentro dele. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Isaías capítulo 40, verso 31, há uma revelação para você que está decidido a parar de brigar com o espinho e trazer a glória de Deus para essa fase tão indigesta que você está vivendo. O profeta Isaías diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. A águia, ela não renova as suas forças voando. A águia renova as suas forças quando ela se isola, quando ela pega o bico e arranca pena por pena, quando ela sangra e depois volta a voar. Assim é a graça. A graça não te impede de sangrar, mas mesmo quando você sangra, você tem poder para renascer. Eu declaro que hoje você vai renascer.
Você não é um coitado, meu irmão. Você é alguém que Deus está gerando em poder. Você está numa escola. Não tenha pena do que Deus está fazendo. Não tenha mais esse olhar cabisbaixo. Levante sua mão para cá, porque Deus não vai te dar o roteiro do que vai fazer. Ele é o dono de toda a sua história. Ele já escreveu o final do filme, e você precisa crer, mesmo que esse roteiro não faça sentido. E Deus está dizendo: eu não preciso tirar o espinho para te mostrar que sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus mesmo quando não faço o que você quer. Eu sou o seu Deus mesmo quando não alivio a sua dor. Eu sou o seu Deus mesmo quando permito que o tratamento médico continue. Eu sou o seu Deus mesmo quando os inimigos continuam te perseguindo. Eu tenho a tua história na minha mão, e eu não preciso te dar melhoras aparentes para provar para você que enquanto mesmo você sangra, há um poder sendo derramado diante de você. Você não me pediu autoridade, você não me pediu honra, você não me pediu poder, então eu estou forjando você para viver o que me pediu. Não é num resort, não é num cruzeiro nas ilhas gregas, não é sentado na beira da praia comendo um camarão, mas é quando eu coloco o espinho em você, e ao invés de brigar comigo, você faz como Paulo: eu me gloriarei no espinho, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Receba a força do Senhor, receba a graça do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja um renovo tomando conta da tua vida hoje. Que toda mentira que o diabo soprou seja quebrada agora. Que todo laço manipulador do inferno saia. Deus não perdeu o controle, Deus não soltou a sua mão. Deus tem planos para você nesta estação. Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Oh, Deus tem planos para mim. Deus tem planos para a sua casa. Você sente dor, mas sentir dor não significa que você está destruído. Repito, sentir dor não significa que você está destruído. Eu posso ter dor e continuo cheio do poder. Quantas e quantas vezes eu encorajei pessoas, cheio de medo na minha alma. Quantas vezes pessoas vêm compartilhar problemas para mim, como se fosse o fim da vida delas, e eu tendo problemas mais graves do que aqueles que escuto, e tenho que olhar e dizer: vou orar por você, quando na verdade a minha vontade era dizer para essa pessoa que quer a minha oração: você pode orar por mim? Mas por que a gente aguenta? Porque Deus não quer que você seja perfeito. Cristianismo não é sobre uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita não tem espinho nenhum. Cristianismo não é sobre perfeição. Cristianismo é sobre poder. Poder. Apesar de imperfeitos, apesar de limites, apesar de medo, é aqui que vem o ponto mais profundo. Se Deus tivesse tirado o espinho de Paulo, talvez Paulo teria virado um ídolo. Talvez Paulo teria virado uma celebridade. Porque o espinho me mantém humano. O espinho me mantém humilde. O espinho não me faz ficar vaidoso demais. O espinho mostra que Deus, Ele não ama os orgulhosos. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago 4,6? Põe para mim, por favor. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você já parou para pensar que talvez a gente não tenha o que quer exatamente porque o nosso coração é vaidoso? Eu conheço gente que não tem R$1 no bolso e já pisa em todo mundo. E eu fico pensando, se sem nada, não tem nem dinheiro para pegar bilhete único, já é um nojo. Você imagina se tivesse, o que seria? Então Deus fala assim: eu tenho que deixar essa pessoa contando moeda, porque se contando moeda já é insuportável, se eu der uma cobertura, se eu der um carro importado, e se fizer uma viagem para o Mickey, já era. A única forma de você estar habilitado é sempre manter o seu coração humilde. Sempre. Sempre. E talvez esse espinho que a gente está carregando é para nos lembrar que a gente não é.
tento guardar sempre o meu coração, lembrar da minha origem. A gente vive uma fase maravilhosa hoje. A igreja cresce, meu ministério cresce, outras pessoas estão descobrindo a nossa igreja, descobrindo o meu canal, descobrindo a nossa igreja. E o meu desafio qual é? É não esquecer quem eu sou. Eu não aceito convite para pregar dia de culto aqui. Eu tento não mudar meus hábitos, porque os outros nunca vão respeitar a minha história. E o maior problema é quando a gente se distrai. E o espinho faz a gente parar de se distrair, para voltar a lembrar que a gente só está onde está por graça de Deus. Por graça. Não é meu talento, não é minha inteligência. Porque se a mão de Deus me deixar por um minuto sequer, não sobra nada. Nada. Eu quero dizer para você, para nós orarmos, que a lógica do céu é invertida. Talvez você está falando: pastor, estou tão mal, eu vim aqui hoje, pastor, porque Deus precisa fazer alguma coisa, senão eu não aguento essa semana. Olha para a cruz. A maior demonstração de poder aconteceu no ponto máximo da fraqueza humana. O Filho de Deus, pendurado, sangrando, em silêncio, não tinha nenhum exército, nenhuma coroa de ouro, nenhum trono, só dor, perda, rendição. E foi ali, na maior fraqueza que Jesus enfrentou, que o inferno inteiro foi derrotado. Foi ali, no dia mais amargo da história, que o inferno inteiro caiu de joelhos. A cruz foi o lugar onde a fraqueza humana e o poder divino se beijaram. Jesus nunca esteve tão fraco como na cruz, mas o propósito nunca esteve tão vivo como na cruz. E quando a fraqueza humana encontra o propósito divino, inferno e demônios saem correndo. E é por isso que o Pai diz: ele precisa beber o cálice até o fim. Ele precisa tomar todo o cálice. Você quer vencer o inferno? Então pare de fugir da fraqueza. Então pare de dar desculpas, que quando a sua vida melhorar você vai voltar. Você quer vencer demônios? Então pare de esconder seu espinho. Encare a sua limitação. Encare as coisas que você não pode mudar. Pare de fazer drama, porque se você não colocar Deus à frente disso, se você não colocar Deus acima disso, você não vai viver o que é o poder. Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva de espírito abatido. Porque Deus não visita feridos, Deus mora nos feridos. Deus está em corações feridos. Ele está. E eu quero dizer que a frase de Paulo, ela é brutal, porque ele fala: ok, então o Senhor não vai tirar o espinho, então eu me gloriarei nele. A graça não é me livrar da dor. Eu vou te falar uma coisa: eu tenho uma lista de coisas que eu queria que Deus fizesse na minha vida. Eu tenho uma lista enorme, talvez um pergaminho, de coisas que se Deus fizesse, eu ia dizer: uau, 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 que lindo, Jesus, lindo, maravilhoso, cheiroso. Mas nem tudo está acontecendo. E talvez nem tudo vai acontecer. E não é porque Ele me odeia, é porque Ele está me protegendo de mim mesmo. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E eu quero dizer que Paulo não saiu do vale, mas Deus o ungiu no vale. Nunca foi curado do espinho, mas ele foi curado do orgulho. E esse é o verdadeiro milagre. É quando Deus não muda o espinho, mas Ele muda o espinhado, aquele que está espinhado. E aí eu quero ler com você o versículo 10 de 2 Coríntios 12. Por isso, por causa de quem? Por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Leia bem alto agora. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Parece loucura, mas é revelação.
Parece loucura, mas é uma mente que está dizendo: eu te glorifico na minha dor, eu te glorifico na minha semana amarga. Paulo está dizendo que toda ferida em Cristo é fértil, toda ferida em Cristo é poderosa, toda ferida em Cristo é um solo para gerar milagres. Paulo entendeu que a graça não é uma saída, mas a graça é um sustento de acordar segunda-feira e declarar que eu não preciso que a fraqueza passe, mas Deus faz algo através dela, para que a minha vida encontre o poder. Levanta a mão para cá. Essa fase não vai te desqualificar, essa fase vai credenciar você, porque o céu não está procurando perfeitos, o céu está procurando crentes dependentes da graça de Deus. Você quer saber quem tem graça? Quem tem graça não é quem nunca caiu, quem tem graça é quem nunca chorou, não. Quem tem graça é quem caiu, sangrou, chorou, mas não desistiu, está diante do altar declarando: Deus, faça de novo, porque a graça é o oxigênio daqueles que sobreviveram àquilo que tentou matar. Deus está com você. E eu acho lindo para nós orarmos quando Deus diz: a minha graça te basta. Basta. Não é a minha graça te preenche, não é a minha graça te empolga, é a minha graça te basta. Ele está dizendo: você não precisa de mais nada para continuar, só de mim, a minha graça te basta. Deus está dizendo: você não precisa de nenhuma explicação, a minha graça te basta. Você não precisa de nenhuma melhora, que ninguém chegue e que ninguém vá. É eu e você, você e eu, a minha graça te basta. Hoje eu quero dizer isso para o teu coração cheio de pontos de interrogação, para você que está com ansiedade lá em cima, dizendo: tem que acontecer essa semana, Senhor, se não acontecer eu vou morrer, eu vou fazer uma bobagem. Deus manda te dizer: a minha graça te basta. Você não precisa de nada mais, nenhum outro evento, nenhuma outra pessoa, nenhum outro recurso. A minha presença é tudo que o inferno não consegue imitar. O diabo pode imitar um carro, o diabo pode imitar uma namorada, o diabo pode imitar uma empresa, o diabo pode se camuflar num falso amigo. A única coisa que o diabo não imita é a graça de Deus. E se você tiver a minha graça, ninguém engana você, ninguém manipula você, ninguém escraviza sua mente. Se você tiver a minha graça, todo dia haverá uma revelação. Você nunca será escravo do espinho, mas o espinho é o troféu para dizer que não é por emoção, é por decisão. E eu sustento você, eu sustento você. Deus está sustentando pessoas aqui. É a graça que te empurra quando a vontade acabar, é a graça que te levanta quando o corpo dizer: eu não aguento mais. É a graça que te faz cantar quando o coração estiver em ruína. É a graça que te faz crer quando todo mundo trair você. É a graça que te faz gritar aleluia, mesmo quando ninguém estendeu uma mão para você. É a graça que gera em você uma certeza. E Deus está dizendo: eu não tirei o espinho, mas também não tirei a unção. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei o poder. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei a presença. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei a revelação. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei o fogo. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei o dunamis. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei a salvação. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei o avivamento. Eu não tirei o espinho, mas também não tirei a esperança de que vão fazer. Não olhe para o espinho, olhe para aquilo que deixei ao lado do espinho. Não olhe para o espinho, olhe para aquilo que estou fazendo ao lado do espinho. É pregar mesmo com espinho e ver que o espinho é combustível para uma pregação que queima. Ah, meu irmão, vai ouvir uma oração de quem não passou por nada, dá até coceira de ouvir. Agora vai ouvir uma oração de quem vem das fornalhas da vida. Vai ouvir a oração de um crente que entrou na igreja sendo chicoteado pelo cão. Quando essa pessoa levanta a mão, não é uma oração bonita de ouvir, mas é uma oração que tem verdade. É uma oração que sabe que o lombo está queimando pelo chicote, mas entendeu que o poder de Deus
é gerado na caldeira da fraqueza. E quando mais eu digo na minha mente, não é a minha fase, não é o meu tempo, não é a minha estação, mas o Espírito de Deus grita: você veio para esse tempo, você veio para essa hora, e eu usarei você aí. A Babilônia diz: eu vou acabar com você, Daniel. E Deus diz: é na Babilônia que você será 10 vezes mais bonito, mais sábio, mais inteligente que os babilônicos. Porque no momento que todos dizem a sua desgraça, a glória de Deus inverte tudo, vira o jogo. Eu me levanto, eu me curo, eu me encho. É o espinho que gera a glória. É quando o corpo enfraquece que a fé se levanta. É quando o homem sangra que o céu sopra. É quando a força acaba que a glória começa. É a virada. Deus tem viradas para você. Então eu quero encerrar dizendo: pare de amaldiçoar o que Deus está permanecendo na sua vida. O espinho que te sangra é o mesmo que te protege da soberba. A graça não veio para tirar a luta. A graça veio para você vencer de uma forma diferente. Você vai vencer de um jeito diferente. A faculdade ensina muita coisa. O caderno, o livro ensina muita coisa. Mas gente boa não se faz na faculdade. Crente bom não se faz com apostila. A escola de Deus é quando você vê um espinho ali e você fala: Deus, por favor, uma vez. Deus, por favor. Oh Deus, por favor. E aí ele diz: você não é qualquer um. Qualquer um precisaria que eu tirasse o espinho para sobreviver. Você não é qualquer um. Eu te dei o meu filho. Eu coloquei em você o meu espírito. No seu coração está a minha palavra. Você é plenamente capaz de viver uma vida plena, apesar do espinho. E esse espinho nunca vai matar você. Esse espinho vai mostrar que a minha graça é maior. Jó adorou do pó. Davi adorou fugindo. Paulo adorou acorrentado. E você? Pois essa semana será semana de grande cantoria na sua vida. Essa semana será uma semana onde você vai abrir a boca de manhã e dizer: a minha graça te basta. A graça de Deus me basta. Todo mundo gritando, uma bagunça enorme, pressão, WhatsApp, gente falando, é filho, é marido, é esposa, é chefe, é todo mundo querendo entrar na sua cabeça. E você fala: Deus, eu quero fugir, eu quero sumir. E aí você vai dizer: calma, porque isso sou eu te dizendo, não é o dinheiro, sou eu que te basto para você. Sou eu. Levanta a mão bem alto. Repita comigo: Senhor, eu não preciso entender tudo, eu só preciso sentir a tua graça. Eu não quero mais controlar nada. Eu quero aprender a confiar, Senhor. Eu não vou amaldiçoar o espinho. Eu vou reconhecer a tua glória nele. Eu não quero mais fugir do processo. Eu quero florescer nesse meu processo. Com a mão levantada, tira 10 segundos para você glorificar o nome de Jesus. Ouça a sua voz dando glória. Glória. O diabo está dizendo: ele não é possível que ele vai ouvir isso. Ele está ouvindo. Deus está falando com você. 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 Deus está falando: está tudo bem, eu estou no controle, está tudo bem, fica tranquilo, fica de boa. Fica de boa, eu sei o que estou fazendo. Confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Nada foi por acaso, nada foi por acaso. Quem morreu não morreu por acaso. Quem foi embora não foi embora por acaso. Quem chegou não chegou por acaso. Aquela porta não abriu, não foi por o diabo, não fui eu que não permiti. Nada é por acaso, eu tenho um plano. Eu estou cuidando de você, glória. Você pode me adorar no plano, você pode me glorificar na fraqueza, você pode dizer que eu sou o teu Deus, mesmo quando nada faz sentido. Você pode deixar o poder ser liberado sobre a tua vida hoje. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Tua graça me basta, Senhor.
Tua graça me sustenta, Tua graça me levanta, Tua graça é o meu milagre. Nós precisamos crer nisso. Agora, na teoria, isso é muito bonito, não é? Mas eu queria viver dentro de um culto, irmão. Eu queria viver aqui dentro, porque aqui dentro parece que tudo é tão fácil, não é? Aqui dentro a gente tem uma coragem, não é? A gente ouve o pastor pregar, a gente vai inflando o peito assim, dizendo: é comigo essa palavra. Mas que pena que a gente não mora num culto. Que pena que ao longo do dia são mais palavras de desmotivação do que de motivação. E é por isso que a nossa fé é baseada numa decisão. E eu quero que você olhe para aquilo que mais te incomoda hoje, para aquilo que é o teu espinho. Você sabe o teu espinho, você sabe qual é. Alguns espinhos dão medo. Alguns espinhos são como fantasmas, que do nada você está bem, de repente ele aparece e ele entra na sua cabeça. Acabou com você. Você estava tão bem, os pensamentos estavam tão arrumadinhos, e lá vem uma lembrança, lá vem um medo, uma dúvida, uma insegurança. O que vai ser de mim? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? É um espinho. E aí o diabo quer que você fique conversando com ele, mas você vai viver o que Paulo viveu. Deus, se a tua graça me basta, eu vou me gloriar, Senhor, naquilo que eu não gosto. Eu vou te louvar naquilo que eu não entendo. Eu quero que você feche os olhos agora. Você vai olhar para a tua vida e você vai declarar com a sua boca, porque nós estamos no ambiente profético. Estamos no ambiente onde Deus está olhando para esse culto. Deus está olhando para você. E sabe quem mais está olhando? O diabo também está olhando. Porque a preocupação do diabo é que você entenda essa palavra. A preocupação do diabo é que você saia desse culto dizendo: a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta, Ele é suficiente para mim. Esse é o medo do diabo. Porque se isso for verdade na sua vida, hoje o terror acaba. Hoje o medo acaba. Esse filme de terror acaba hoje. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a comer, você vai voltar a desacelerar o coração. Se você entender, hoje acabou a pataquada do inferno. Se você entende, então fecha os teus olhos agora. Espírito Santo, alguns estão sofrendo aqui, meu Pai. Oh, Espírito Santo, venha nesse tabernáculo agora. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, não é do nosso jeito, é do teu. E eu te peço agora que do teu jeito, traga o teu poder agora. Traga o teu poder agora no meio dessa situação caótica, no meio dessa situação sangrenta. Eu não preciso que a minha vida melhore, eu só preciso que o Senhor entre nela. Eu não preciso que os meus inimigos se calem, eu só preciso que o Senhor venha para a minha vida. Convida o Senhor para a tua vida agora. Chama o Espírito Santo agora. Há um poder que vai ser liberado. Eu declaro que quem prega vai pregar com fogo, quem canta vai cantar com fogo, quem profetiza vai profetizar com fogo. Eu declaro que essa situação vai gerar um poder. Deus manda te dizer: não é o fim, é o começo. Abra a tua boca agora e comece a clamar pelo sangue de Jesus. Abra a tua boca agora e empresta a tua boca para o Espírito Santo. A minha graça te basta. Comece a repreender o medo da tua vida. Comece a repreender a fraqueza. Comece a repreender a ameaça. Comece a repreender a ansiedade. Comece a repreender a insegurança. Comece a repreender tudo aquilo que te apavora, tudo aquilo que te coloca numa cela, tudo aquilo que te coloca como um cárcere. Oh, meu Deus do céu, se o Senhor não quiser mudar, tá tudo bem. Eu confio em ti, eu confio em ti, mas me enche de poder agora. Poder, 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 poder para levantar da cama, poder para abrir a janela, poder para crer no sobrenatural, poder para parar de revirar defunto, poder para sair da cova. Oh, eu quero o poder do alto, eu quero o poder do alto. É a presença que me enche, é a presença. E eu digo para você, diabo, pode me ameaçar o quanto você quiser, a graça do Senhor me basta. Labachandarai, labacantarabachandarabacantarabassuri me andalai.
Perceba o Espírito Santo gerando algo em você. Eu declaro poder sobre a tua vida agora. Há um poder sendo derramado no teu interior. Perceba, comece a perceber o que está acontecendo aí dentro. O Espírito Santo está te enchendo. O Espírito Santo está te enchendo. Você chegou aqui vazio, chegou aqui apagado, chegou aqui cheio de coisas para resolver. A tua vida toda embaralhada, a tua vida cheia de nó. Você dizendo, não é possível. Deus arruma isso para eu te servir. Deus arruma aquilo. E Deus está dizendo, eu não vou arrumar nada. Eu vou usar toda a tua fraqueza para gerar poder. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Deus está te chamando, você vai responder ou não? Vem para mim do jeito que você está. Vem com espinho, vem sangrando, vem com depressão, vem com ansiedade, vem com a perna tremendo, vem com a pressão arterial alterada, vem com câncer, vem com o casamento quebrado, vem com a vida profissional quebrada. Vem para mim, eu te quero, vem para mim. Vem, Paulo, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu não estou te matando, eu não estou te quebrando, eu estou te enchendo, diz o Senhor, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração. Eu estou te enchendo, eu estou te enchendo. Receba a virtude do alto. Virtude do alto, virtude do alto. Se você é batizado em outras línguas, é uma boa hora para você edificar teu espírito. Se você é batizado em outras línguas, vai falando em mistérios com Deus. Deus está acendendo você. Deus está jogando fogo, 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 fogo. O diabo que se cuide, o diabo que se prepare, o diabo que se prepare, porque há uma virada de chave na sua cabeça hoje. Deus está virando uma chave, 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 Deus está virando uma chave. Fogo, 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 fogo. Lava xanda, lava canta, lava xaraba. Fogo de Deus. Lava xanda, lava canta, lava. Quantos podem ser cheios no meio da dor? Quantos podem ser cheios no meio da crise? Quantos podem aqui ser cheios no meio da acusação? Quantos podem aqui ser cheios no meio da perseguição? O espinho está gerando poder, poder, poder. Lavachandarai, lavachandarai, bacantala. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.